Olá, estudantes da Faculdade de Vida Nova, estamos aqui em mais um encontro nas instalações da faculdade e é um prazer ter você conosco aqui. Estaremos hoje fazendo uma abordagem de introdução ao Novo Testamento. E por que, Arnaldo, Antigo Testamento, Novo Testamento? Essa expressão, ela é uma expressão latina, ou seja, ela vem de uma expressão do Império Romano. E significa um pacto entre duas pessoas. No caso do Testamento Bíblico, refere-se ao pacto que Deus fez com a humanidade. E isso é exposto no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, quando a palavra nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, qual é o pacto, qual é a aliança feita aí? Deus, ele providencia para o homem a salvação, compete ao homem, a parte do homem, possuir fé necessária em Jesus Cristo para alcançar a misericórdia e o perdão. Então esse é o significado do termo testamento, que vem do latim testamentum e tem essa conotação. Lembrando a você, prezado estudante, que o Novo Testamento é somente para os cristãos. A nação de Israel, o povo de Israel não considera o Novo Testamento como um livro sagrado, mas para nós, para a nossa fé, é o pacto e a nova e eterna aliança. Vale salientar essa importância. E quando falamos de Novo Testamento, é importante que você tenha na sua mente algumas considerações, e eu gostaria de lembrar a você. Qual é a primeira consideração? Primeiro é que do Velho para o Novo Testamento Bíblico existe aí um período de 300 e poucos anos que se passaram. Então, quando você lê o Velho Testamento e começa a ler o Novo Testamento, você vai perceber uma diferença muito grande. Então eu quero destacar essas diferenças que aconteceram de forma bem sucinta, mas que você deve acompanhar na literatura. O destaque é o seguinte: foram as transformações sociais que aconteceram no mundo. O mundo do Novo Testamento, a plenitude dos tempos a qual Jesus Cristo se manifesta, era um ambiente que nós chamamos de ambiente gentílico. Quando você escutar essa palavra gentil é uma expressão usada pelos judeus que refere-se a qualquer pessoa ou a toda pessoa, nacionalidade ou regionalidade que não se enquadra no judaísmo, ou seja, quem não é judeu é gentil. Então é importante você ter essa compreensão. E o ambiente do Novo Testamento é um ambiente profundamente gentílico, ou seja, o judaísmo aí já não tem mais tanto domínio, ainda que ele exista, ainda que a nação de Israel, no caso agora chamado de Judeia, exista. A cultura grega, ela domina o mundo naquela época, e regiões, hidrografia, nomes, vocês vão observar muitos nomes, muitos questionamentos, muitas informações de cultura grega. No caso, o grego usado no Novo Testamento, porque o Novo Testamento, todo ele foi compilado no idioma grego, é chamado grego quini, ou como alguns dizem, grego koiné, que é um grego popular. Existiam várias divisões no idioma grego, mas no caso do idioma bíblico era o idioma quini ou o idioma quiné, que é um grego bem mais popular. Jesus Cristo falava o grego. Então a cultura grega, o ambiente grego, o ambiente helênico era um ambiente muito, muito importante naquela época. Cidades como Hierápolis, cidades como Decápolis eram nomes de origem grega. E a outra importância que você deve ter ao estudar o Novo Testamento é a questão do domínio do Império Romano. O Império Romano, ele conquistou o mundo, ele venceu o domínio greco, E aí o que acontece? Roma passa a dominar o mundo. Então a Judéia nessa época, ela está sob o domínio do Império Romano. Então é importante você ter essa compreensão. Um ambiente cultural grego, um ambiente cultural sociológico de influência grega e um ambiente do Império Romano, ou seja, uma submissão ao Império Romano. O reino de Israel, ou a nação da Galileia, como era chamada nessa época, estava totalmente ligada ao Império Romano. Então, satisfeito aí esse primeiro momento, nós vamos entrar agora na questão do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele inicia-se com a manifestação de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Traduzindo essa metáfora, traduzindo essa alegoria, significa dizer o seguinte: Deus torna-se humano. Se perguntar a você
quem é Jesus Cristo, uma das melhores respostas que você pode dar seria a seguinte: Jesus Cristo é o máximo que Deus pode diminuir, é o máximo que Deus desceu para conseguir alcançar o homem, e Jesus Cristo é o máximo que a humanidade pode alcançar. Cristo Jesus é tido para nós, né, como o primeiro Adão, o Adão celestial. E então Jesus Cristo é a nossa referência de vida pós-morte. Jesus Cristo é a nossa referência soteriológica. Soteriologia, estamos falando da salvação. Então você agora teve um pequeno panorama do Novo Testamento. Nós vamos entrar agora nas subdivisões do Novo Testamento. O Novo Testamento, no plano teológico, ele tem 4 subdivisões. A primeira parte nós chamamos a parte dos evangelhos. A segunda parte nós chamamos a parte histórica. A terceira parte nós chamamos das epístolas. E a quarta parte, ou a quarta subseção, nós chamamos, né, de escatologia, né, ou revelação do Apocalipse. E nós vamos estar conversando com você, prezado aluno, para que você possa compreender essas subdivisões, essa forma de você compreender melhor o Novo Testamento. E vamos começar pela parte dos evangelhos. A palavra evangelho vem de origem grega, né? E significa boas novas. Quando você está anunciando o evangelho, você está anunciando as boas novas. Salientando sempre que o evangelho não é particular, ele não é biográfico de nenhuma pessoa. O evangelho, ele é de Jesus Cristo. Portanto, quando você vai ler a Bíblia ou você vai expor a palavra de Deus, um certo cuidado que é interessante ter é na hora da exposição do Evangelho. Você deve ler da seguinte forma: vamos ler nesse momento o Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa do apóstolo Mateus. Vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa de Lucas. Vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa do apóstolo João. Por que falamos isso? Porque os evangelhos, na realidade, são evangelhos biográficos. Jesus Cristo, no seu ministério, ele não foi literal, ou seja, Jesus Cristo, ele não escreveu nada dele mesmo. Tudo que nós sabemos acerca de Jesus Cristo é porque escreveram sobre ele. E no caso aí, os 4 evangelhos, os 4 autores dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, é que compõem a biografia de Jesus, que narra desde o seu nascimento na Galileia, que é uma região que fica ao norte de Israel, e até o seu desenvolvimento, né, um período que é de muita curiosidade para todos, o que Jesus Cristo fez dos 12 até os 30 anos. E eu vou só abrir aí um link nesse momento para que você possa compreender. Quando Jesus Cristo, aos 30 anos, começa a anunciar o Evangelho, ele era uma pessoa identificável. Os moradores da região fazem o seguinte comentário, tá? Isso está exposto no Evangelho de João: não é este o filho do carpinteiro? Não é este filho de Maria? Não estão entre nós os seus familiares? Ou seja, Jesus Cristo, quando ele começa a anunciar o Evangelho, ele prontamente foi identificado pelas pessoas. Então esse mito de que Jesus Cristo rodou o mundo todo não tem nenhuma comprovação, nem arqueológica, nem histórica, é tão somente falácia. É muito provável, mas muito provável mesmo, que Jesus tenha habitado naquela região ali de Cafarnaum, naquela região da Galileia, exercendo o seu ofício, que era tecton, né? Ou seja, Jesus Cristo era carpinteiro, e o ofício que ele herdou de seu pai, José. E isso foi identificado prontamente pelas comunidades, tanto que eles se assustam, porque Jesus era uma figura conhecida naquela região, e eles se maravilhavam de Jesus ser conhecido, ser criado naquela região e vir com uma doutrina maravilhosa. Então, prezado estudante, fique saliente disso. E os 4 evangelhos a qual nós estamos estudando, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm algumas singularidades. E que singularidades são essas, Arnaldo? A singularidade primeira é a seguinte: os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, ou evangelhos similares. Por que tem esse nome? Porque possuem essa nomenclatura. Os evangelhos sinóticos significa que eles são parecidos, são semelhantes. Milagres que você vai ver escrito em Mateus, você também verá escrito em Lucas, você também verá escrito em Marcos, e assim sucessivamente. Por isso são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos similares. Quando você vai para o Evangelho de João, ele já tem uma característica específica. Lembrando sempre que o apóstolo João, ele mesmo se autodenomina o apóstolo amado, o discípulo amado. Jesus Cristo, ele tinha milhares de seguidores.
Nesse montante de milhares de seguidores, Jesus Cristo tinha um grupo mais ou menos de 120 pessoas diretamente ligadas com ele. Dentro desse grupo de 120, Jesus Cristo tinha um grupo aí de 70, que depois também tinha um outro subgrupo de 30, até chegarmos no grupo básico, que eram os 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, Jesus mantinha uma relação mais próxima com 3 discípulos, que seria, no caso, Pedro, Tiago e João. E desses 3 discípulos, João era o mais próximo de Jesus. Tanto que na diáspora dos apóstolos, quando Jesus Cristo é preso e vai ser crucificado, o único que permanece próximo a Jesus na sua crucificação é o apóstolo João. E então João, ele teve assim uma proximidade muito intensa com Jesus, e a narrativa do evangelho joanino, ou do evangelho a qual de Jesus Cristo que João narra, nós chamamos a teologia de evangelho cristológico. Por quê? Porque ali nós temos todas as informações necessárias que apresenta Jesus Cristo como Deus e como homem. No cristianismo, Jesus Cristo ele possui dupla natureza. Jesus Cristo é 100% Deus, Jesus Cristo é 100% homem. Então, na nossa compreensão, nós podemos observar que essa natureza, essa dupla natureza de Jesus, ela é muito evidenciada no Evangelho de João. Vou só citar um exemplo. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus descreve: eu e o Pai somos um. Valendo destacar que essa unidade da narrativa grega é aquilo que nós chamamos de unidade absoluta, unidade plena. Quando Jesus Cristo ele afirma, eu e o Pai somos um, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: eu e o Pai possuímos a mesma essência, possuímos a mesma natureza, não há diferença entre nós. Uma outra descrição também no Evangelho de João muito interessante é a narrativa, no caso aí, que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 5, que fala da eternidade de Jesus. Ali Jesus Cristo fala assim: glorifica-me tu, ó Pai, com a glória que eu tinha antes do mundo existir. Outra parte muito interessante está no Evangelho de João, no capítulo 8, e tem um momento ali que Jesus Cristo ele começa a debater com os saduceus, com os fariseus, acerca de Abraão, acerca da filiação da nação de Israel a Abraão. E Jesus Cristo ele faz severas críticas à nação judaica, e ele chega a ponto de dizer o seguinte: olha, vocês têm por pai o diabo, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me honrariam e me reverenciariam. Então é importante você ter essa compreensão. Os judeus se assustam com essa afirmativa de Jesus, quando Jesus ele fala assim: Abraão, que vocês dizem ser o pai de vocês, ele viu o meu dia e se alegrou. Jesus Cristo estava falando da sua eternidade. Jesus Cristo estava falando do encontro que ele teve com Abraão através de Melquisedeque. Nós sabemos que Melquisedeque, lá em Gênesis, aponta para a realidade de Jesus Cristo hoje. E os judeus questionam Jesus: tu não tem ainda 50 anos e disse que viu Abraão? Como pode isso? E aí Jesus Cristo faz uma declaração importantíssima que revela o seu atributo divino: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, a expressão eu sou designa a eternidade de Jesus. Então a similaridade dos evangelhos são essa daí. Uma outra similaridade importante que você compreenda, prezado aluno: o Evangelho de Mateus ele foi escrito especificamente para a nação judaica. E por que é necessário, Arnaldo, Evangelho de Mateus para o povo judeu, Evangelho de Marcos para os romanos e o Evangelho de Lucas para os gregos? É justamente por causa dessa cosmopolidade que havia na época. A região de Israel, na época de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo se manifesta, era uma região de intenso movimento cosmopológico, ou seja, diversas nações, diversas tribos. Era uma rota comum à região da Galileia, porque a Galileia, ela ficava entre a Síria, entre a região da Antioquia, entre a região da Grécia e abaixo o Egito, uma região dominada pelo Império Romano. Ou seja, era uma rota, aquela rota do Mediterrâneo ali era muito utilizada. Então, Israel, a Galileia, ficava num ponto muito estratégico. Lembrando a você que no livro histórico de Atos, no dia de Pentecostes, quando a descida do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo na humanidade é evidenciada, haviam pessoas de várias regiões, haviam pessoas de várias nacionalidades. Então é por isso que os evangelhos eles têm essa importância. Deus, ao usar o homem,
Ele usou cada discípulo ou cada evangelista para narrar para a compreensão de cada povo. Então o evangelho de Mateus ele é descrito para o povo judeu, para a nação de Israel. Ele começa falando, a genealogia de Jesus. Arnaldo, o que é genealogia? Genealogia são os traços, que vêm da sua árvore genealógica, ou seja, da sua família, fala da sua origem. E o evangelho de Mateus começa falando disso, da genealogia de Jesus, desde Adão até o seu nascimento, no caso aí, através da sua filiação, através de Maria e em especial através de José, ou seja, Jesus Cristo pertence, no caso, à tribo de Judá. O evangelho de Marcos, ele é um evangelho que tem a sua descrição para o povo romano, para o povo latino da época. O Império Romano dominava na época. E Jesus Cristo, ele se relacionou com muitas pessoas que tinham cultura romana. O centurião, os soldados, Jesus conversava com eles, e essa influência que o Império Romano designou na época foi muito importante para a propagação do Evangelho. Então o Evangelho de Marcos, ele narra algumas experiências, existem muitas narrativas que descrevem Jesus Cristo lidando com o Império Romano, ou seja, o teu Senhor, uma hora Pedro ele é questionado, ele não paga os impostos ao Império Romano, não? Jesus Cristo quando fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, quando o soldado vier te pedir uma capa, entregue a roupa toda, ou seja, essas descrições deixa bem clara a narrativa do Evangelho de Marcos para o Império Romano. E a narrativa de Lucas é uma narrativa gentílica, objetivando uma descrição biográfica de excelência, porque Lucas, diga-se de passagem, que Lucas é o único autor bíblico que ele não é hebreu. Lucas era natural da Antioquia, uma região que hoje significa a atual Turquia. E Lucas, ele faz uma descrição, era um homem muito culto, um homem muito letrado, médico à época, e ele faz uma descrição biográfica do Evangelho de Jesus de forma perfeita, endereçada a alguém chamado Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Era uma figura importante, nós não temos muita referência acerca desse Teófilo, mas nós podemos dizer que Lucas ali ficou responsável por fazer toda a narrativa descritiva do Evangelho de Jesus Cristo. E vale lembrar que Lucas ele não teve esse contato direto com Jesus Cristo. Tudo que Lucas narrou, o contato de Lucas foi o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Foi através do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo que o evangelista Lucas narra os evangelhos. Então, você fica aí, prezado estudante, com essas informações acerca dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Indo agora para a parte histórica do Novo Testamento. A parte histórica do Novo Testamento é o livro de Atos. Muitos chamam Atos dos Apóstolos, muitos chamam Atos do Espírito Santo. Qualquer que seja essa nomenclatura, vale destacar a historicidade do livro de Atos. Deus, ao se revelar ao homem, ele registrou a história do Novo Testamento, a história do seu Filho. E a narrativa de Atos é justamente essa. Ela começa com a ascensão de Jesus Cristo aos céus, a promessa da sua iminente volta, e ali inicia-se aquilo que nós chamamos a origem da igreja. Quando você estiver estudando eclesiologia, a origem da igreja ela acontece justamente no dia do Pentecostes. A palavra igreja vem do termo eclesia, que no grego significa assembleia. Então Jesus Cristo ele deixa claro no Evangelho de Mateus, ele fala da sua eclesia, ele fala da sua assembleia, ele fala da sua igreja, e ele declara no Evangelho de Mateus que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Atos dos Apóstolos começa com a formação da igreja, com o início da igreja. Jesus Cristo agora é assunto aos céus, ele deixa na terra o Consolador, deixa na terra o Espírito Santo. Evidentemente que tem uma disciplina específica sobre o Espírito Santo, que nós chamamos de pneumatologia, e que você, prezado estudante, vai identificar. Mas no momento agora começa a história da igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela inicia-se em Jerusalém, num ambiente totalmente judaico. E aí começa o apóstolo Pedro pregando, 5.000 almas se convertem, 3.000 almas se convertem, ou seja, aquele festival de conversões. E a igreja ali ela começa a se organizar.
Professor, e essa organização, quem ensinou os discípulos? Foi durante os 3 anos de ministério de Jesus Cristo, ele ensinou aos discípulos como que a igreja deveria se comportar. Por isso que é importante você ter uma compreensão. O que designa uma igreja não é uma placa que ela tem escrito na sua porta, não é um belo louvor e nem um pastor que prega bem. O que designa a igreja é a sua doutrina. A igreja de Jesus Cristo, nós temos que entender que ela é uma igreja apostólica. O que quer dizer isso, Arnaldo? Ela segue a tradição dos 12 apóstolos, porque Jesus Cristo, tudo que nós sabemos acerca de Jesus, foram os apóstolos que narraram, porque os apóstolos tiveram esse contato direto com Jesus. Se uma igreja ela não tem esse caráter apostólico, por melhor que possa parecer, por mais belos que sejam os louvores e por melhor que seja a pregação de um líder, de um sacerdote, ela jamais será uma igreja. A igreja ela tem que ter o seu caráter doutrinário na apostolicidade, ou seja, na doutrina originária dos apóstolos. E ali a igreja, né, ela segue um percurso muito lindo, que é um percurso de profundo desenvolvimento, de profundos milagres, de ações sobrenaturais, e aí ela percorre, né, a questão do desenvolvimento do cristianismo. Os 3 primeiros séculos, né, do cristianismo, ele possui 2 características básicas. A primeira, a expansão. O evangelho de Jesus Cristo, os discípulos, né, eles seguiram a ordem de Jesus, e de pregar o evangelho, a começar por Jerusalém, por Samaria e toda a terra, né, até os confins da terra. E isso foi cumprido à risca. E vale destacar que esse cumprimento ele se deve a um fator muito básico. Quando Jesus Cristo disse que ele breve voltaria, quem narra isso são os anjos que estão sendo assunto com Jesus. Essa informação, ou essa descrição escatológica, ela foi levada ao pé da letra. Então, os cristãos primitivos tinham na sua mente que a qualquer momento Jesus Cristo poderia voltar. E isso foi um fator muito importante para a expansão do evangelho. Eles começaram a evangelizar todo mundo da época, porque eles tinham na sua crença de que aquela volta iminente de Jesus seria para aqueles períodos. E uma outra coisa que nós podemos destacar nos 3 primeiros séculos do cristianismo foi a intensa perseguição. A perseguição ela começa com os judeus. Você vê, o primeiro mártir foi morto pelos judeus, no caso Estevão, e depois como os judeus eles são destruídos, né, pelo imperador Tito, pelo Império Romano, e eles se espalham pelo mundo e não ficam mais como nação, eles só são reconhecidos nação no século XX, em 1948, por uma resolução da ONU. O Império Romano passa a perseguir os cristãos. E essa perseguição, ora ela era muito intensa, ora ela era um pouco mais tolerada, mas de qualquer forma uma intensa perseguição. Então o cristianismo dos 3 primeiros séculos, ele possui essa característica. E a parte histórica, né, que é o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos que fazer uma ênfase muito importante, que é a conversão de Saulo de Tarso. Saulo era da tribo de Benjamim, um fariseu, né, muito expoente, criado aos pés de Gamaliel, aprendeu com Gamaliel, que foi um líder fariseu muito importante. Paulo tinha sua cidadania romana, a história nos deixa algumas evidências de que provavelmente sua família pertencia ao corpo militar do Império Romano. Ou seja, Paulo era um homem letrado, um homem versado e de profunda e sólidas raízes hebraicas. Entretanto, quando ele estava indo para a cidade de Damasco, Damasco é a atual capital da Síria, ele tinha sob seu poder uma autorização para perseguir cristãos. É importante você compreender que Saulo de Tarso, né, que é o nosso apóstolo Paulo, ele foi um intenso perseguidor de cristãos. Essa intensidade vale no aspecto da violência, né? A Bíblia deixa claro que Paulo assolava os cristãos. Foi ele quem determinou, ou consentiu, ou permitiu, ou autorizou que Estevão fosse apedrejado até a morte, ou seja, uma perseguição intensa. Paulo, a caminho de Damasco, no objetivo de perseguir cristãos, ele tem um encontro miraculoso com Jesus, a qual Jesus Cristo passa a ensinar esse discípulo. Paulo se converte ao cristianismo. Durante 14 anos ele fica no deserto da Arábia. É importante você saber disso, que Paulo é instruído por Jesus nesse período, durante os 14 anos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele requer a sua apostolicidade, e Paulo com certeza é um apóstolo.
Então é importante nós termos essa descrição aí, né, da vida de Paulo. Paulo estabelece 13 viagens missionárias em que ali ele evangeliza todo o mundo possível da sua época. A outra seção do Novo Testamento são as epístolas ou cartas, né? E essas epístolas e essas cartas, elas têm cunhos importantes. O que mais você precisa entender, e você deve buscar uma melhor compreensão estudando os textos da literatura, é o seguinte: os textos, ou eles foram escritos para as igrejas, ou eles foram escritos para alguém em particular, como é o caso de Filemon, ou ele foi escrito para pessoas específicas. Então é importante você ter essa conotação. E Arnaldo, a base dessas cartas, a base das cartas, né, dos discípulos é o seguinte: primeiro, qual foi o grande problema do cristianismo do primeiro século? Foram as heresias que surgiram dentro da igreja. No ambiente judaico, em que agora pessoas gentílicas são convertidas, houve questionamentos, ocorreram controvérsias. Os primeiros cristãos, eles eram submetidos aos rituais de circuncisão da cultura judaica. Tiago, no ano 49 depois de Cristo, no concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio, ele decreta que não havia mais essa necessidade. E o rompimento com o judaísmo, ele ocorre através do apóstolo Paulo, que mesmo sendo um ferrenho e zeloso fariseu, ele rompe totalmente com o judaísmo e ele estabelece a graça salvadora através de Cristo Jesus. Então as epístolas que você vai estar lendo, essas epístolas elas vão estar combatendo as heresias que surgiram no meio do cristianismo. As maiores foram essas questões judaizantes, ou seja, os judeus queriam que o cristianismo ainda ficasse submetido às raízes judaicas, e a questão cristológica. Surgiram muitos movimentos no cristianismo primitivo em que questionavam a divindade de Jesus. Por isso que nós falamos questões cristológicas. Sabélio, montanismo, foram seitas que surgiram no cristianismo em que questionavam essa divindade de Jesus Cristo. Mas graças à tradição apostólica, graças aos ensinos dos apóstolos e graças à didaquê dos apóstolos, ou seja, a didática que eles escreveram, falando e deixando claro, né, a questão da divindade de Jesus Cristo aliada à sua humanidade, e foi batido, né, um martelo no credo de Nicéia, no concílio de Nicéia, no ano 325 da era cristã. E finalizando, a última parte do Novo Testamento é aquela que nós chamamos do Apocalipse, ou a questão que nós ainda compreendemos como doutrina escatológica. O Apocalipse é a profecia do Novo Testamento, porque ela aponta para um futuro. E em rápidas palavras, porque também temos uma disciplina específica para isso chamada escatologia, nós vamos só dar algumas informações. O Apocalipse é de autoria do apóstolo João. O apóstolo João é o mesmo autor do Evangelho, é o mesmo autor das 3 cartas joaninas e é o autor também do Apocalipse. Foi escrito na ilha de Patmos, quando o apóstolo João foi exilado para lá, ou seja, ele foi preso e ficou condenado a viver nessa região, numa ilha, e ali ele recebe de Deus a revelação. E essa revelação ela é descrita basicamente para as 7 igrejas da Ásia, porque quando o cristianismo ele surge em Jerusalém, mas ele se expande em direção norte, ou seja, em direção ao continente asiático. E ali existem palavras de cunho profético. Nós não vamos entrar muito nessa questão escatológica, vamos apenas falar algumas correntes escatológicas. Existem no meio cristão, principalmente no meio cristão protestante, 3 correntes escatológicas, que nós chamamos de tribulacionismo, né? Existem os pré-tribulacionistas, existem os pós-tribulacionistas, e a outra corrente envolve o milênio. Existem os pré-milenistas, existem os pós-milenistas. E existe uma corrente ainda que nós chamamos de amilenismo. Arnaldo, o que difere uma coisa para a outra? Quando você estudar a escatologia, você vai ver que as profecias do capítulo 9 do profeta Daniel, aliada a um estudo acurado do texto de Apocalipse, vai demandar que existem alguns princípios para Jesus Cristo voltar. E esses princípios são a manifestação do anticristo, as 7 semanas de Daniel, que nós chamamos de tribulação, e o reino milenar de Jesus Cristo,
que está descrito no livro do profeta Isaías. Então são essas correntes que designam o pré-milenismo, que vai vir antes da tribulação, ou antes do milênio, e o pré-tribulacionismo, que também vem antes do período tribulacional. O pós é porque vem depois. E para finalizar, o amilenismo. O que advoga o amilenismo? O amilenismo ele advoga o seguinte, que a igreja está passando pelo milênio. O amilenismo ele advoga que na época de Antíoco Epifânio, foi ali que o anticristo se manifestou. Por quê? Porque foi uma época de intensa perseguição. Com a união da igreja com o Império Romano, e a igreja católica, ou a igreja universal, o cristianismo aliado ao Império Romano, dominou com muita força o mundo, os amilenistas creem que esse foi o período do milênio da igreja. E eles advogam que quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar para julgar o mundo, não vai ter essas correntes escatológicas. Então, meu prezado estudante, são essas informações que nós queríamos passar para você do Novo Testamento. Lembrando sempre, não deixe de fazer a leitura dos textos, participe dos nossos fóruns, porque ali você pode ter certeza que vamos tirar as demais dúvidas que surgirem diante dos seus estudos. Deus nos abençoe e vamos prosseguir para a próxima lição.